A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Mais um dia estamos de volta. Este dia que o Senhor nos acrescenta. E nesta hora eu tenho certeza que você que está me ouvindo tem a graça de ter a sua audição, você que está me vendo, me enxergando, você que está esperando ouvir alguma coisa de Deus. Chegou o momento. Através da programação dos ministérios Cristo Vive, do Ministério Cristo Vive, na pessoa do nosso apóstolo, estamos aqui, entrando no seu lar e dizendo graça e paz. Graça, favor de Deus na sua vida e paz, descanso de Deus na sua vida também. Então, eu desejo que você esteja bem nesta hora. Agradeço por você estar nos dando ouvidos, permitindo que nós estejamos mais uma vez juntos. E eu tenho certeza, tenho convicção que hoje Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Vai mudar alguns tópicos, talvez, que estejam incomodando tanto a sua mente, que estejam trazendo, talvez, até um certo desequilíbrio emocional. Eu queria falar neste dia com você, dividir sobre algo que experienciei nesses dias próximos passados, que é a respeito do julgamento. Quantas vezes nós somos vítimas de julgamentos alheios? Quantas vezes você julga sem saber realmente do que está se passando? Então, neste momento que nós temos, ímpar, como eu costumo dizer, eu gostaria de dividir isso com você. Porque a Bíblia nos ensina quanto ao julgar. Quantos de nós já não foi vítima de um julgamento precipitado? Quantas pessoas julgaram você só pelo que você aparenta ser? Quantas pessoas já foram prejudicadas pelo pré-julgamento? Quantas pessoas já tiveram as suas vidas expostas por causa das precipitações e eu acho que esta pessoa... Então, como são coisas que nós vivemos o dia a dia, nós somos evangélicos, cristãos, nós somos a favor da reforma protestante e somos também a favor de que você consiga identificar a sua vida, que você consiga ser uma pessoa melhor todos os dias. E baseado nisso, eu quero que você abra sua Bíblia. Vamos lá, como diz o irmão Paulino, eu gosto quando vocês mandam que nós acompanhemos com a Bíblia. Então pegue sua Bíblia, vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. O Senhor Jesus está falando sobre esta capacidade humana, né, que passa totalmente pela nossa razão, né, pelas nossas faculdades elaborativas. E ele deixa uma diretriz para todos os seres humanos, principalmente para os cristãos, que é, não julgueis. Por que eu não posso julgar? E a Bíblia diz, para que não sejais julgados. Quando nós julgamos alguém, quando nós julgamos uma causa, quando nós julgamos uma situação, nós estamos dizendo, julgue-me na mesma medida, na mesma proporção, que é o que diz o verso 2. Pois com o critério com que julgardes, qual o critério do julgamento? É a aparência física? É a voz? São os bens materiais? Qual o critério de julgamento? Não é nenhum critério. Eu não gosto da pessoa e a julgo. E a Bíblia diz, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, da mesma forma que você tiver pronunciado acerca de alguém, diz a palavra, vos medirão também.
Então, o que isso quer dizer, minha bispa Rosana querida? Significa dizer que todas as vezes que nós temos muitos juízes e juízas nos assistindo agora. E muito obrigada pela honra que você dá à nossa programação diariamente. Eles estão, digamos assim, capacitados, estudaram muito, prestaram concursos, se especializaram para julgarem causas humanas. Essas pessoas precisam julgar as suas causas porque sua profissão é esta. São juízes, sejam eles juízes arbitrais, dentro da sua esfera de ação, ou sejam eles juízes mesmo, né, que trabalham em toda a gama legislativa desse país. Eles têm capacidade e eles foram preparados para isso. Mas este alerta do Senhor Jesus, o que ele está nos dizendo aqui é que nós, enquanto seres humanos que somos, que não somos capacitados como juízes, temos que ter atenção. Para quê? Para que nós não incorramos no pecado do julgamento. Bispo, por que você levantou essa questão assim tão, nesta sexta-feira, assim tão... Sabe por quê? É que eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava numa loja comprando presente para o Dia dos Pais. Aqui no Brasil, no segundo domingo de agosto, é Dia dos Pais, onde comemoramos o dia. E se você é pai, parabéns, já passou, né? Mas não tem problema. Foi semana passada ou foi algum tempo atrás. Estava numa loja com a minha filha, Ana Laura, estávamos comprando presente para o pai, o meu marido querido, apóstolo Miguel Ângelo. E, de repente, uma senhora, começamos a conversar, e ela estava com a neta, e começamos a falar, e eu falei das características físicas dela, uma senhora aparentava ser bem mais jovem do que era, e começamos a conversar, e começamos às tantas a dizer o seguinte, que a beleza, ela não está na aparência física, e sim no que sai do coração. E quando nós temos a Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a Bíblia diz isso, que o rosto, a formosura do rosto vem do que está dentro do coração, e se Deus está dentro do coração, não há como esse rosto ser feio. E às tantas ela me perguntou assim, você é aquela senhora, você é esposa daquele pastor português? E eu disse a essa senhora, sou a esposa do apóstolo Miguel Ângelo. E ela falou assim, puxa vida... Eu falei, eu sou Rosana. E eu falei para ela, ela falou para mim, puxa vida, eu quando conheci você na televisão, eu achei que você fosse uma perua. Desculpa a expressão, mas aqui no Brasil é muito usado, aqui no Rio de Janeiro. E eu falei, mesmo? Sério? Ela falou, sim. Eu falei, nossa, aquele pastor português casou com uma perua. E eu fiquei assim meio que achando interessante, né? A sinceridade dela, Gelma, deve estar nos ouvindo, nos assistindo, porque ela assiste assiduamente a nossa programação. E às tantas, eu falei para ela continuou conversando, e ela falou, quando você passou na loja, eu falei, nossa, que moça bonita, assim, exótica, mas eu nunca tinha visto você pessoalmente. E eu, sinceramente, achava, pela segunda vez ela me disse, que você era uma perua. Uma pessoa extravagante, uma pessoa talvez fútil, eu não sei em que estágio o julgamento da piruíce, da excentricidade, chegou. Mas no final da nossa conversa, eu disse para ela, e continuamos conversando, e eu disse para ela, você ainda acha que eu sou uma perua? E ela falou, não, eu julguei você errado. Você é uma pessoa totalmente diferente do que eu imaginava. Até porque um dia eu estava assistindo o programa e você falou umas coisas que falaram profundamente ao meu coração. E eu falei para ela, que bom, Deus permitiu que nós nos encontrássemos nessa loja para que você tirasse esse julgamento equivocado, para que você pudesse entender quem eu sou realmente. Então é isso. Quantas vezes você que está olhando o outro
você está julgando o outro, sem saber como é essa essência do outro. Julgar porque a pessoa é excêntrica, porque a pessoa mexe no cabelo, ou porque a pessoa usa bijuterias, ou porque a pessoa tem um... Julgar o exterior, a Bíblia nos ensina, Jesus nos disse, não julga, conhece primeiro, para depois você tirar as suas conclusões. Talvez você não goste. Quantas vezes nós vemos na televisão um ator, né, representando o seu papel e representando muito bem, e o encontramos na rua. E aquele dia o ator não estava bem disposto. E ele não te dá atenção, tem uns até que maltratam, que tem a síndrome do estrelismo, né? Eu quero brilhar, uma vez que eu brilho eu não dou atenção a ninguém, isso é humano. E você se decepciona, puxa, aquele ator ou aquela atriz pareciam ser tão carinhosos, tão carismáticos, afinal não são pessoas assim. Por que que o ser humano gosta tanto de julgar? E olha, algumas pessoas quando julgam atiram pedras. Você sabia que as pedras doem? Pedras podem ser palavras, podem ser julgamentos. Eu julgo aquela pessoa, nem a conheço. Mas ela grita demais, ela fala esquisito. Enfim, sempre vai haver alguma coisa. Mas o Senhor diz que quando nós julgamos alguém, nós somos julgados. Quando nós temos critérios diferentes, porque seja qual for, alguns julgam o outro pela condição financeira, socioeconômica, outros julgam pelo status, outros julgam pela formação acadêmica. Os julgamentos são diversos. Mas o Senhor nos ensina que nós não façamos isso. Sabe por quê? Porque a forma de Deus nos ver, a forma com a qual Deus nos vê, é totalmente diferente da forma com que os homens, as pessoas nos veem. Depois de... como é que acabou, bispo? Lá, né? A conversa entre vocês acabou de forma bastante amistosa, não poderia ser diferente, porque ela era uma evangélica e eu também. Embora ela fosse de outro ministério, de outra denominação, nós somos éticos, suficientemente éticos, a ponto de saber que você não precisa ser da mesma igreja que eu sou para eu respeitar você. Eu lhe respeito, você deverá nos respeitar também. Por quê? Porque nós somos de Deus. As diferenças, elas não são para você ter uma fight, uma luta, não. As diferenças, que bom que o azul, o vermelho, o cor de abóbora, que bom que as pessoas têm raças diferentes, porque credos diferentes, porque assim nós nos completamos, as diferenças completam. Algumas diferenças afastam. Agora, o pré-julgamento tem terminado e tem acabado com uma série de relações. Quantas vezes no seu ambiente de trabalho chega alguém novo, cheio de gás, com vontade de acertar, também inseguro porque é tudo novo, e as pessoas já julgam aquela pessoa pela aparência física, por um deslize qualquer, por uma falta de comunicação. E nós aprendemos que com o critério, veja bem, o Senhor nos ensina e Ele diz assim, com o critério com que você julgar, diz a palavra em Mateus 7, 2. Com o critério com que julgar, sereis julgados. Qual o critério que você leva? Talvez eu não perguntei para ela, para minha amiga, que agora eu vou dizer que ela é minha amiga, Jalma, qual foi o critério que você usou para achar que eu era assim? Minha forma de falar, minha forma de gesticular as mãos, de mexer no cabelo, é o quê? Porque as pessoas julgam as outras. Uma vez, uma senhora disse assim, olha, eu acho que a doutora Rosana já está muito velha para ter tanto cabelo, aquele cabelo está feio, ela tem que cortar o cabelo. E eu achei interessante, porque assim, o meu marido gosta do meu cabelo grande, eu também gosto. E eu não sou um cabelo, eu sou uma pessoa. Eu não posso ser julgada porque as mechas deveriam estar menos loiras ou mais loiras. Isso é julgamento. Quantas vezes você julga uma embalagem
Você acha que aquela embalagem é maravilhosa e quando você abre, você se surpreende. Quantas vezes você ganha um presente com aquele papel reciclado, belíssimo, aquele laçarote. E quando você abre, tem uma barata dentro, porque foi uma pegadinha de um grande amigo. Decepção, né? Quantas vezes você só está preocupado ou preocupada em julgar o outro? A palavra do Senhor nos ensina muito sobre isso. E um dos ensinamentos diz assim: você está preocupado com o outro, mas você já olhou com a trave que tem no olho do outro, com a trave que tem no outro, na frente do outro, e você já entendeu que tem um argueiro? Você está preocupado com o argueiro que tem no olho do teu irmão e não vê a trave que tem no teu olho? Antes de nós julgarmos, nós temos que pensar que à medida e a partir do momento que eu abri os meus lábios para julgar alguém, que eu expus... Você sabe por quê? E Deus sabe por quê, e algumas pessoas estão ouvindo, estão dizendo: nossa, essa é para mim mesma. Isso é para mim. Eu estou julgando a bispa há muito tempo, eu estou julgando o apóstolo, estou julgando o ministério, estou julgando tudo, estou julgando todo mundo. Não faça isso. Deus quer que você pare com isso. Porque você está sendo julgado, está sendo exposto, não está sendo feliz. Ninguém é feliz assim. Quando alguém expõe outra pessoa ao ridículo, por exemplo, quem é ridículo? A pessoa que está expondo, a pessoa que está sendo exposta e a pessoa que está ouvindo esta exposição. Quando você julga alguém, às vezes você julga uma pessoa erroneamente. Você diz: meu santo não bate com aquela pessoa, porque a pessoa tem ideias diferentes. A pessoa tem colocações mais aperfeiçoadas que as suas. A pessoa está mais qualificada que você e só lhe resta julgar para desmerecer. Não faça isso. Sabe por quê? Abra sua Bíblia, por favor. Vamos lá, conferindo as coisas espirituais. Abra sua Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Samuel, não atenta para a sua aparência. Samuel era digamos assim, um aprendiz, né? Ele era, até que ele se tornou um profeta. E Deus fala para ele assim: Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura. Ele ainda era jovem, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Você está entendendo que essa parte B do versículo 7, o homem vê o exterior. E hoje em dia nós vivemos num mundo onde o exterior das pessoas parece que valem mais do que tudo, do que o caráter, do que a palavra. Mas enquanto cristãos evangélicos nós entendemos, e Deus deixa isso bem claro, o homem vê o exterior, o homem julga apenas pelo que vê, e às vezes por algo que ouve. Porém o Senhor vê o coração, vê a intenção da alma, a intenção do coração. O Senhor, Ele orienta, Ele ama, Ele ajuda, porque Ele vai além do você parecer ser bom, parecer ser honesto, parecer ser verdadeiro. Deus, Ele invade a sua alma. Deus invade o seu coração, Ele não pede licença, Ele sabe. A Bíblia diz que as palavras ainda não chegaram aos nossos lábios, à boca, e Deus já conhece todas. Por isso que a pessoa que é falsa, a pessoa que é despreparada, a pessoa que age erroneamente com você, por isso que Deus, Ele lhe protege. Deus protege a todos os seus, das más intenções, dos maus negócios.
Porque Ele conhece aquilo que nós não conhecemos. Porque diz assim, o homem julga o exterior. Isso era no Velho Testamento. O homem julga o exterior. Deus vê o coração. E vem Jesus em Mateus dizendo assim, não julgue. Não julgueis por nada, pelo que você vê. Primeiro se inteira das coisas. Não toma atitude de terminar um relacionamento porque alguém disse isso e está julgando. Não. Se inteira das coisas. Procura saber realmente, procura as partes envolvidas. Não fique com aquilo que alguém julgou e lhe passou. Seja sábio, seja sábia. Não perca negócios, não perca família, não perca relacionamentos por ter julgado. Porque quando eu julgo, quando eu acuso, eu estou dizendo, faça o mesmo, a mesma coisa, da mesma forma comigo. Quantas pessoas, eu já falei isso há 2 semanas atrás, denigrem a imagem de alguém, vão para as redes de relacionamento e expõem a vida das pessoas por nada. Quantas pessoas foram encarceradas porque disseram que elas roubaram, estupraram, violentaram e elas eram inocentes? Não faça com o outro aquilo que você não quer que seja feito com você mesmo. Não faça isso. Proteja a sua vida, sendo verdadeiro com o outro. Não julgue. Não julgue. Porque depois você fica impressionado. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. E foi interessante, para terminarmos esta parte do programa, foi muito interessante, quando nós nos despedimos, estávamos com minha filha Ana e com a neta dela, a Natália, e nós demos um abraço e ela falou assim, puxa vida, eu vou na sua igreja. Uma pessoa que achava que eu era uma perua, descobriu que eu sou uma mãe, uma esposa, uma filha de Deus, uma serva de Deus. Exótica? Certamente. Filha de negro com branco, dá isso, essa excentricidade. Mas eu não sou um cabelo ou um rosto. Eu sou uma filha de Deus. Com uma história de vida. Assim como você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Não fique preocupado com o julgamento alheio. Você não deve satisfações. Se você está em Deus, se você é uma pessoa honesta, se você faz o que Deus manda, se você ama teu próximo como a ti mesmo, você não tem que dar satisfações, você não tem que como é que eu vou dizer? Se proteger ao ponto de até mesmo impedir que as pessoas se relacionem. Seja uma pessoa coerente, seja uma pessoa sábia e lembre-se, Deus, Ele não te julga pelo exterior, Ele não te estereotipa. Deus vê o seu coração, vê o meu coração, vê o nosso coração. Ele sabe o que você deseja. E a Bíblia diz que Deus realiza os desejos dos nossos corações. Obviamente, se esses desejos estiverem em linha com a sua palavra. Então, baseado nisso, eu gostaria que você, nesta hora, revesse um bocado os conceitos de julgamento que você tem feito. Amasse mais. Se a Bíblia diz que com o mesmo critério que eu meço, eu sou medido, significa dizer que se eu tenho o critério de paciência, longanimidade, bondade, amor, eu terei esse mesmo critério para comigo. Mas, à medida que eu julgo negativamente, terei a mesma medida e o mesmo critério para comigo, para com o meu trabalho, para com tudo que eu fizer. Então, é um assunto, é um papo cabeça, né? Você tem que, observar isso. Você tem que ver. Deus quer que você julgue menos e ame mais. Em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você tenha um final de semana abençoadíssimo. Que você seja a pessoa madura que Deus espera que você seja. A Bíblia diz que são experimentados
aquelas pessoas que já passaram por muitas coisas e já aprenderam que o julgamento cabe a Deus. Deixa Deus tratar das situações, das pessoas, para de julgar e ama mais. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, oh, aleluia, oh Jesus, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como brinco no deserto. Ele está contigo, Ele não te deixa sós, aleluia. Eu quero ser, oh sim, Senhor, maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Diga, usa-me, usa-me. Diga você, igreja, Senhor. Aleluia. Usa-me, Senhor. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.